Olá, meus amigos, bem-vindos ao nosso programa Vida Continua. Hoje é 1º de agosto. Entramos no mês 8 do ano. Olha só, é agosto começando, com céu azul. Eu adiei 2 vezes essa live porque os assuntos iam se acumulando na minha cabeça e todo dia tinha um tema mais palpitante que outro. Eu resolvi juntar de todos eles um pouquinho para a gente falar nesse programa, tá bem? Eu comecei assim, o que mais me tocou nesses últimos dias, eu vou dizer para vocês, é o feminicídio. A escalada de feminicídios aumentou assustadoramente, né? Mas sempre houve o feminicídio? Sempre. Lamentavelmente, sim. E, em geral, se deu esse nome porque é o crime cometido contra a mulher. Em geral, as características é a violência, a prepotência do homem sobre a mulher, o seu sentimento de supremacia sobre o sexo frágil, aquela coisa. É o amor próprio ferido, é o orgulho ferido, o homem não admite terminar o relacionamento e, por uma questão também de egoísmo, claro, ele pode molestar, matar a pessoa amada a pretexto de se não és minha, nem de outro será. Eu já tratei disso aqui no programa, fui ao Evangelho, busquei lá atrás, no povo hebreu, e vi que o assunto sempre esteve em pauta, infelizmente. Sempre esteve. A questão, eu posso divorciar da minha mulher e esposar outra? Era isso que o homem daquele tempo, cínico, hipócrita, queria. Queria que Jesus lhes desse uma justificativa para desencargo de consciência. Eu posso, me é lícito despedir a mulher, que me é esposa, dar a ela a carta de alforria, era isso mesmo, carta de divórcio e tal, e esposar outro? Porque lá atrás, no tempo de Abraão, se dizia: criou Deus o homem e a mulher para viverem juntos. E em determinado momento eles deixam os pais e vão constituir uma só carne. Por quê? É pelo casamento que nós perpetuamos a espécie humana. Nós vamos produzir, nós vamos gerar filhos, esses filhos vão substituir na população aqueles que estão morrendo, que estão partindo. Quer dizer, há por trás da vida a dois um princípio ainda mais sagrado. O sexo aí não é um simples instrumento de prazer e gozo das delícias, das sensações do homem. Não, tem uma função sagrada. Permitir a reencarnação dos espíritos que vêm à carne, que vêm à terra. Manter a prole, manter a população, o progresso, para chegarmos aos objetivos maiores que Deus traçou para o homem, né? Para a humanidade. Mas o homem, pela dureza dos seus corações, Jesus vai dizer, abjurou esse pensamento, deturpou, distorceu. Eles queriam mesmo esposar uma, esposar a outra, descarto essa, descarto aquela. E havia na lei de Moisés uma punição para a mulher adúltera, mas não se fala no homem adúltero, né? Então, a mulher, tendo adulterado ou não, mesmo que isso não estivesse comprovado, o homem podia alegar: olha, eu estou dando carta de divórcio para ela, porque ela adulterou, eu vou esposar outro. E nem sempre isso correspondia à verdade. Na verdade, os homens estavam entrando num regime de poligamia. Porque eu vivo com uma, depois com outra. E nada me censura, nada cerceia
os meus devaneios, meus apetites de sexo, etc. Então, a lei nunca esteve bem para com o homem. Até que, com Jesus, ele acrescenta algo muito importante. Ele diz, olha, em princípio, o homem e a mulher devem ser uma só carne, é verdade. E eu vos digo, não separeis o que Deus juntou. As ligações aqui na Terra têm um fim também. Quando as ligações são sinceras e não motivadas por um outro pensamento, outro interesse. Muitos dos casamentos, e nós sabemos disso, desde priscas eras, eram baseados em barganhas. O que é o dote? Uma família tem uma moça casadoira e diz, olha, o dote dela é tanto. Até parece coisa do futebol, né? Fixa um valor para o jogador, fixa um valor para a mulher, para a moça. Então, se vem um candidato e oferece um dote, opa, o dote é alto, mas vem um e oferece um dote ainda maior, você pode ver na história da civilização, a Guerra das Duas Rosas, nos casos de Romeu e Julieta, você vem vindo e vem vendo que os grandes dramas da humanidade, em geral, foram casados por casamentos forçados. Os romances, eu estou cansado de ver romance assim. Ela é uma moça boa, vai se casar com quem ama, mas o pai obriga a casar-se com ciclano. As famílias têm interesses e querem obrigar a mulher a casar-se com aquele. Eu acabei de entregar um livro para a editora, Luz em Belleville. Ó, é um romance que se passa à época de Kardec. Inclusive, é no ano em que Kardec está escrevendo a Gênese. A moça queria logo completar 18, porque assim ela poderia... 18 não, 21. Ela estaria emancipada e não precisaria casar com aquele que os pais estavam obrigando ela a casar. Então ela se esconde, se mantém refugiada até completar 21. Aí ela aparece para casar. Essa é a história. E dizia assim, então, essa moça está à frente do seu tempo. Se nós olharmos outros casos da nossa história, vemos que muitos casamentos, às vezes, obedecia mais a um costume do que uma paixão, um amor devotado entre os cônjuges. Não obstante, há os casos daquelas almas que se unem pela afeição pura e sincera e cuja união vai além do período do sexo ativo, da química, dos hormônios, vai além, vai além. Atravessa os 7 anos, que é a crise do casamento, né? Diziam que o casamento tem até o 7º ano, tem a crise dos 7 anos. Mas o que eu quero dizer a vocês é que esse tema nos deixa muito triste, porque os crimes estão aí. Não és minha, nem de outro será, e assim vai. As mulheres hoje buscam medidas protetivas, a lei da mulher, de defesa da mulher, da proteção, a sociedade tem que encontrar meios, né? Agora eu soube a mais recente medida. Parece que foi autorizado para as mulheres o uso de spray de pimenta. Quando o marido vem atacá-la, eu não sei se isso vai funcionar bem. Não sei. Eu conheço mulheres, amigas da família, muito íntimas, da minha esposa, e nós observamos. Elas estão com vários relacionamentos fracassados. E continuam nessa roleta russa que uma hora vai acabar mal. Eu já até cheguei a imaginar, e
e pensar assim, não é melhor uma vida, então, solitária? A mulher se vira com o que pode, com com a satisfação da sua libido, mas não é preferível ficar solteira do que mal acompanhada? É uma discussão muito difícil essa. Eu conversei até com as minhas filhas, elas deram opiniões, minha esposa deu. Nós ficamos observando casos de mulheres que estão aí com sequelas, marcas no rosto, de que apanharam, foram molestadas por seus maridos. Eu tenho uma amiga que eu fico até feliz que ela não esteja morta ainda. O marido, quando a Ponte Preta vai jogar, ele toma todas e vai para o estádio. O time perde, ele bate na mulher. O time ganha, ele bate na mulher do mesmo jeito. Eu ficava muito triste. Eu falei, vou pegar esse cara e vou dar uma surra nele. Eu estava pensando nisso. Ele não pode ser tão violento como é. Mas vamos conversar sobre outro nível. Eu trouxe aqui uns slides para não fugir do tema. Vamos ver. Eu queria falar para vocês. Não é de sonhos e premonições, não. Isso aqui é um tema para outra live, outro vídeo. Eu quero falar mesmo de feminicídios, que a escalada de mortes começou e avançou e continua avançando. E não obstante, o Evangelho continua nos exortando a não separeis o que Deus juntou. O que significa isso? Que um casamento deve ser levado às últimas consequências? Não. O casamento deveria ser uma união duradoura, feliz, onde as almas, os companheiros se unem, mas, por dureza dos nossos corações, a lei civil entre os homens começou a mudar. Mesmo assim, ela é muito diferente de um país para o outro, de uma cultura para outra, de uma época para outra. Vejam que o divórcio no Brasil é de 75, né? Lei Mário Carneiro, 75, eu até me lembro, porque eu me lembro que o Roberto Carlos queria se casar de novo e no Brasil não era possível. Aqui nós tínhamos o desquite, mas não tínhamos o divórcio. E ele e a Nice foram à Bolívia, porque na Bolívia era possível casar. Então, veja bem, em nenhum país a lei bate uma com a outra, cada país uma lei, mas a lei tem sido assim, tem que regular as relações homem e mulher, né? Tem que também regular a relação dos filhos de pais separados, quem fica com a tutela, com a guarda. Quando é que a guarda de um você perde e passa para a mãe ou passa para o pai? É uma questão difícil de administrar. E é sempre o filho sofrendo muito mais que os pais que separaram. Os filhos sofrem. Os filhos gostariam de ver os pais juntos, não podem ver, começam a guardar dentro de si uma mágoa. Se foi a mãe que errou, começa a ter raiva da mãe. Se foi o pai, começa a odiar os pais. Eu acabei de escrever aí um texto, e logo estará também publicado, do menino que... Vejam se eu estou falando besteira. Vejam se eu estou falando besteira. O menino que está em casa, a mãe é prostituta, mas até aí ele não está de mal com a mãe, está aceitando. Mas ele escuta a mãe falando com outra mulher ao telefone. Ah, nessa eu não vou, não. Não, nessa aí eu não posso. Com ele aqui eu não posso fazer isso, né? Ah, esse menino aqui, como é que eu vou fazer? Só se eu colocar ele no internato aí, uma coisa desse tipo. Ele escutou. Escutou e sentiu. Sentiu.
E aquilo ficou martelando nele. Eu sou um peso, eu sou um esforço, um estorvo. A mãe não me quer. E o sentimento de rejeição é muito triste. Então, esse jovem rapaz, um belo dia, saiu de casa. Falou, na rua eu me viro. Estava se virando bem, só que começou a se dar ao luxo de fazer alguns pequenos furtos, alguns assaltos. E, antes mesmo dos 18, ele já tinha cometido uns crimes pesados. E foi, então, quando ele dividia os lucros com o outro comparsa, eles decidiram ir para uma boate, dormir com umas mulheres. Foi aqui, a história é verdadeira, aconteceu aí na região dos Jardins, em São Paulo. Região da Augusta, com Frei Caneca, aquele pedaço. E ele, isso eu estou tirando lá da minha história de policial que eu fui policial. E o menino tinha aqueles rompantes de rejeição contra a mulher. Se a mulher zombava do desempenho sexual dele, ele espancava a mulher. Porque ele achava, então, que sexo tinha que ser feito com brutalidade, para ele provar que ele era, de fato, um homem viril. Mas e nesse dia que ele vai com o colega aí para um daqueles bordéis que tem ali, naquela região, ali na Boca do Luxo, em que alguns hotéis têm fachada de hotel, mas na verdade é um prostíbulo mascarado. Eles entraram ali, não me lembro o nome da casa, se era Petit Fleur, uma coisa assim. E cada um sai com a sua mulher. Ele com a dele e o colega vai com a companheira dele para o pavimento superior. E no meio da noite ele ouviu os gritos lá em cima. Ele falou, nossa, que coisa bárbara. Foi lá ver. O casal estava se batendo lá. E ele, quando viu, o susto dele foi ainda maior, porque aquela mulher era sua mãe. Ele atirou nos dois, matou os dois. O caso nem chegou a ir para o distrito, porque ele, sendo menor, já foi direto para a corregedoria e para uma casa correcional, essas casas do tipo Fundação FEBEM, Fundação Casa. E ele fugiu de lá. Fugiu e voltou ao crime. E no crime ele entrou em confronto com a polícia e morreu baleado. Ele aparece numa reunião mediúnica e conta o drama dele. E o que ele está fazendo para superar tudo isso. E ele diz, meus irmãos, eu confesso que eu não recebi apoio psiquiátrico, psicológico, na época que eu mais precisei. É claro que eu falhei quando eu fui para a rua, mas mesmo na Fundação Casa, eu era visto como um psicopata. E eu não consegui encontrar no mundo uma rede de proteção para mim. Bom, vocês vão dizer, Rubens, isso aí você tem que contar para outro, para mim não cola. Pois vocês viram ontem, nos jornais, nos telejornais, a corte americana julgou pai e filho de uma vez só pelos crimes que o menino cometeu na escola. Ele entrou com um rifle, F-15, não sei, e matou 4. Agora que o julgamento terminou, qual foi a sentença? 40 anos para o menino, 15 para o pai. O pai também foi condenado. Por quê? O pai presenteou o filho com a arma. A minha esposa até ficou esconjurada. Não, devia dar 40 para o pai também. Por que só 15? De fato, ele deu a arma. E o juiz ainda disse, você deu um presente ao filho, sabendo que ele poderia portar isso no meio de outros jovens? Você não deu a ele uma educação pró-vida, quer dizer, em favor da vida, em favor da paz? Você estimulou nele essa coisa de atirar, se defender? Sempre que precisa, usa arma. Nós não temos
ou melhor, não tivemos um governo aqui que fazia apologia das armas de guerra, de tiro, tudo para eles era clube de tiro, tudo. Vocês sabem de quem eu estou falando, né? Não vou citar aqui quem eram esses homens fardados, muitos estão na cadeia hoje, graças a Deus, porque pregavam a violência, a força. Então, a correção dos nossos problemas não está tanto nos presídios, viu? Nós podemos construir muito mais presídios e enchê-los de delinquentes, mas está faltando entre nós amolecer o coração, porque nenhum governo, eu já estou caminhando para o final, poderá, numa canetada, baixar os homicídios, os feminicídios, baixar a corrupção. Isso está no homem. Se o homem não se educar a si mesmo, o feminicídio é típico do homem que se sente traído na sua moral, na sua honra, e ele desconta na mulher. Mas será isso mesmo? Ou, eu me lembrei agora, aliás, tem uma briga lá fora, não é briga, de Lindomar Castilho. Eu acho até que já cantei aqui. Queres deixar-me, vou sofrer, porque te amo. Eu te desejo muita sorte sem rancor. E se um dia bateres a minha porta, podes entrar, eu te darei o meu perdão. Lindomar Castilho cantava bolero. Eu trabalhava no quarto DP em São Paulo, quando chega lá o flagrante do Lindomar. Ele havia atirado contra a esposa Helena de Gramont, irmã de uma Eliane de Gramont, irmã da Helena de Gramont, uma grande repórter da Globo. A Eliane fazia um show na boate. Ele foi lá e matou a Eliane. Foi preso, condenado, saiu em 2012 da cadeia. Eu me lembro da filha do Lindomar dizendo: meu pai errou, meu pai é humano. Eu falo. Não sei onde anda o Lindomar, se ele já desencarnou, não sei. Mas o Lindomar Castilho escreveu essa música que é até bonita, né? Queres deixar-me, vou sofrer, porque te amo. Eu te desejo muita sorte sem rancor. E se um dia bateres em minha porta, podes entrar e eu te darei o meu perdão. Isso é o que ele deveria fazer. Mas não foi. Ele não agiu com essa grandeza da alma. Não. Falou: não, você não me quer, eu vou aí. Pá! E quantas vezes nós não agimos pela impulsão, pelo impulso do amor ferido, do ciúme, do egoísmo? Quantos filmes eu já não vi que o homem, para defender a honra, ele aceita o duelo. Não sabe nem duelar, nem com a espada, nem dar tiro, não sabe nem atirar com a pistola, mas quer defender o seu amor próprio, vai e morre. Fica pior ainda. E não defendeu honra nenhuma. Eu estou chegando lá onde eu quero chegar. Eu só quero mostrar mais uns slides aqui. Vocês viram aí essa passagem bonita, né? Que Jesus vai e vê os escribas ali, fariseus, e um alvoroço na rua, eles estão trazendo uma mulher para Jesus. Imagine a cena. Mestre, eles queriam que Jesus justificasse o que eles iam fazer, porque no fundo sabiam que não era certo. Essa mulher foi pega em adultério. E a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. Era a lei do apedrejamento. Uma lei antiga que vinha lá de Moisés. Estava na hora de reformular uma lei dessa. Né? Jesus podia perguntar: e cadê o homem que estava com ela?
Ela não é culpada sozinha. Mas Jesus fez que não estava vendo. Escrevia na areia, passava o dedo na areia. E ele disse, então, que dizes? Ela foi pega. Ela foi pega. Manda a lei que seja apedrejado. Ele virou, olhou. E a mulher, acuada, aterrorizada. Jesus disse, então façamos o seguinte, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Olha a frase, gente. Se está sem pecado, atire. Quem é que de sã consciência, em juízo são, pode dizer que não tem pecado? Nós podemos julgar um irmão nosso? Não podemos. Se alguém tiver que ajudar, é o juiz. Se for o juiz da terra, muito bem, mas quem vai dar a sentença mesmo é lá em cima. É Deus. E os homens, diz, está lá no Evangelho, se não me engano, está em Lucas, está em vários evangelistas, né? Eu estava lendo aqui, eu acho que eu trouxe aqui da mulher adulta. Bom, não vou achar agora. A pecadora arrependida, é outro caso. Estava ali, acuada, e viu, e os homens, dos mais velhos para os mais jovens, foram saindo. Falou, então a nossa execução mexeu, não vai rolar. Não vai rolar. Ele pegou, eu tenho pecado, eu vou jogar uma pedra nela. Quando todos já se tinham ido, ficou Jesus e a mulher ali, adulta. Jesus perguntou, onde estão os homens que te acusavam? Foram-se, Senhor. Eles se foram. E tu não me condenas? Não, tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. É assim que Deus age conosco. E Jesus agiu como dentro dos propósitos da lei divina. Vai e não peques mais. Se levante, se recupere do erro. Então, meus amigos, devia ser assim. Mas os homens, por dureza do nosso coração, nós estamos sempre aí, metidos nesses crimes hediondos, misoginia, espancando mulheres, descontando nelas toda a nossa violência. E a lei tem que ser mais dura. Se o nosso coração é duro, leis duras. Não estamos falando em matar, não, mas é preciso cercear. É preciso cercear. E as mulheres que têm amor à vida devem se cuidar. Devem se cuidar igualmente. Vamos ver o que eu tenho aqui nessa lâmina aqui, que a gente encerra com ela, tá? Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. E ele ensinava. E os escribas trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Foi o que nós vimos agora, né? Jesus, inclinando-se na areia, escreveu com o dedo e eles esperando uma resposta do Cristo. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra quando ouviram e falou, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quando ouviram isso, saíram um a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se, Jesus, levantando-se, né? E não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E tu? Tu não me condenas? Não. Nem eu. Tampouco te condeno. Tá bom? Aí, tem mais assuntos, mas isso fica para outra live.
eu faço agora o término, fecho com vocês para refletir em torno disso. Eu estou levando meu casamento já para 50 e poucos anos. Já estou chegando em bodas de alguma coisa. Bodas de diamante, de ouro já fui. Eu e minha esposa temos diferenças muitas. Às vezes eu olho para ela, ela olha para mim e nós dizemos: como é que eu te aguentei tanto tempo? E eu também falo: puxa vida, eu podia ter escolhido uma coisa melhor na minha vida. Mas depois passa. Depois passa, a gente fala: nós nos merecemos. Nós nos merecemos, vamos continuar. Nós temos lindos filhos, nós ensinamos coisas boas para eles, temos netos. Vale a pena continuar? Vale a pena continuar. Vale a pena continuar. Amar. Até que você possa olhar para sua esposa e dizer: ô, minha irmã. Irmã não. Como? Você não quer que eu te chame de irmã? Não. Por que não? É melhor ser irmã do que esposa. Já ouviram isso? Esposa, você pode amar agora e não amar amanhã. É irmã, você vai amar sempre. Então, se nós convertermos nossa esposa numa irmã e ela nos converter num irmão, o nosso amor se sublima cada vez mais. Significa que as afeições serão cada vez mais duradouras e sinceras. E se porventura, na vida seguinte, a gente vem a se encontrar, o casamento será melhor. Se é que vamos nos casar. Mas se viermos como pai e filho, mãe e filho, pai e filha, tem 1000 formas das almas trabalharem e crescerem. Então, quando nós vemos as notícias aí, 40 facadas na frente dos filhos, tiro, atirou do carro e arrastou, façamos uma prece. Senhor, tende compaixão desse homem e dessa mulher também. Que ela seja acolhida e que esse homem possa reencarnar como mulher, né? Para ele sentir na pele o que ele fez à sua companheira. E é por isso que muitas vezes nós temos recebido na Terra espíritos que se encontram em posições invertidas. Ele tem a psicologia masculina, mas está numa embalagem feminina e vice-versa. Nem sempre. Mas eu vi recentemente na imprensa, eu comentei aqui numa live, num vídeo do ano passado. É curioso que ninguém falou muito no assunto, mas é o caso de uma mãe que ela fez a cirurgia da sua criança, falo criança, vocês vão entender por quê. Porque essa criança, aos 4 anos, falou: mãe, eu não posso ficar nesse corpo. Não, mas você é lindo, vai ser igual o pai. Ela se horrorizava. Vou te dar um brinquedo, levava uma chuteira. Era uma menina e não suportava estar sendo criada como menino, porque morfologicamente era um menino. A mãe, eu não estou me lembrando o nome da menina, porque agora tem um nome feminino. Ela fez a cirurgia da criança. É uma criança trans. Aconteceu na infância, pode acontecer na puberdade, pode acontecer na fase adulta. Por quê? E agora eu termino. O espírito, que já atinge um determinado grau de entendimento, ele, ao reencarnar, ele não está preocupado com o sexo da criança, que é o sexo, que se ele vai nascer com um homem ou uma mulher. O que ele está querendo é encontrar aqui na Terra aquilo que ele precisa. Se ele precisa desenvolver qualidades, virtudes que estão mais no âmbito da mulher, ele pode nascer mulher. Ou, se é no campo do homem, no homem. O que ele quer é
viver as provas que vão lhe fazer caminhar, saldar seus compromissos e avançar na linha da evolução. Esse é o espírito lúcido. Mas há espíritos que não estão nada lúcidos e nem preparados para fazer a escolha. E muitas vezes a reencarnação é compulsória. Quando vai ver, ele já está reencarnado. E o sexo não é o que ele gostaria de ter. Ou então, ele pode querer reencarnar homem e não dá conta. Ou reencarnar mulher e não dá conta. Há espíritos que renascem, então, num corpo e se veem desconfortáveis. Mas isso não será motivo para ele matar ou se matar. Ele pode muito bem dizer, olha, eu sou isso que vocês estão vendo, a minha orientação sexual é esta, e eu vou viver dignamente, porque você pode, estando numa orientação sexual ou noutra, ter uma vida digna, respeitável, pode ter um relacionamento sexual dentro da decência, sem aviltar o sexo, porque o sexo não é uma brincadeira, embora a gente faça dele uma grande brincadeira. Terminando? Minha resposta é a canção a toda prova de maldade, e eu lamento pelo irmão que não constrói felicidade. Minha resposta é a canção a todo ato violento, que Deus perdoe a esse não, lhe traga o arrependimento. E vou andando nessa estrada, indiferente à ingratidão, pois ao final dessa jornada só conta mesmo o coração. E ainda hei de ver o sol no amanhecer, a todos estender a mão. Ainda hei de ver o sol no amanhecer e a todos estender a mão. Minha resposta é a canção. Acabou, pessoal. Até a próxima live, se Deus quiser, com mais um A Vida Continua. Eu te espero.